Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um programa para resolver integral definida utilizando a primeira regra de Simpson repetida. Então nosso objetivo aqui é resolver a integral de a até b da função f de x, e para isso nós vamos considerar um número n aqui de subintervalos, e esse número n tem que ser o número par de subintervalos. E nós, com n subintervalo, vamos ter n mais 1 pontos. Então, dessa forma, nós vamos calcular primeiramente o h. O h vai ser dado por b menos a sobre n. E depois nós vamos construir os valores de x e os valores de y. Então, os valores de x nós vamos construir a partir do ponto A, que vai ser o meu x1, e em seguida nós vamos acrescentar o incremento h aqui e vamos até o ponto xn mais 1, que vai ser o valor do b. Então a gente constrói o vetor x e depois a gente constrói o vetor y, que vai ser feito através da função de x. Y vai ser uma função de x, e daí nós calculamos y1, y2 até o yn mais 1. Então, terminado isso, nós aplicamos na primeira regra de Simpson, que diz que a integral, a aproximação dessa integral vai ser h sobre 3. Aí aqui vai ficar y1 mais 4y2 mais 2y3 mais, aí observe que em seguida vem 4y4, depois 2y5 e assim por diante, até a gente chegar em o último aqui, no caso vai ser yn mais 1. Aí depois nós vamos ter o 4yn e antes dele nós vamos ter 2yn menos 1. Então, essa fórmula aqui, nós vamos fazer uma modificação para ser usada no programa. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa fórmula? A gente vai escrever da seguinte forma: escrever y1 mais, aí eu vou colocar yn mais 1. E agora eu vou agrupar apenas os que têm multiplicador 4 aqui. Então, vai ficar 4y2 mais aí 4y4. Observe que quando o meu multiplicador é 4, o meu índice sempre vai ser par. Então aqui eu tenho 4y2, aí depois 2y3, depois 4y4, aí depois 2y5, depois 4y6. Então quando o meu multiplicador é 4, o meu índice vai ser par. De tal forma que a gente segue até 4yn aqui, justamente o n sendo par. Aí agora eu vou agrupar os que tem coeficiente 2. Então aqui, quando o meu multiplicador é 2, o índice aqui já vai ser ímpar. Então vai ficar 2y3, 2y5, aí assim por diante até 2y, o último aqui que vai ser n menos 1. Então a gente vai escrever a fórmula dessa forma, e a gente ainda pode fazer uma outra modificação, que é a seguinte: é usar a simbologia do somatório aqui. Então a gente vai ter y1 mais yn mais 1, aí observe que aqui esses elementos que tem multiplicador 4,
eu posso escrever em forma de somatório, então eu posso colocar o 4 em evidência, então ele ficaria fora do somatório. E eu somaria aqui os y apenas, os yi no caso. E esse meu i ele varia de 2 até n. Então meu i ele vai valer 2, 4, são os valores pares aqui, 6, e ele vai até o valor n aqui. Aí da mesma forma eu posso escrever aqui um somatório com esses que tem multiplicador 2. Então vai ficar colocando 2 em evidência, ele fica fora do somatório. E aqui nós vamos ter 2 vezes o somatório yi. E aí aqui o i vai variar de 3 até o n-1. E nós vamos ter apenas índices ímpares aqui. Então vai ficar do 3, 5, 7 e até o último aqui que vai ser o n-1. Então agora nós vamos aplicar essa ideia num algoritmo e depois nós vamos implementar no Scilab. Então observe que nós vamos ter as nossas entradas, que vai ser o a, o b, a nossa função f de x, o número n, e depois nós começamos o programa. O primeiro passo vai ser calcular o h, o segundo passo vai ser construir o vetor x, o terceiro passo vai ser construir o vetor y, o quarto passo vai ser calcular a nossa integral. Então aqui nós apresentamos o algoritmo aqui com esses passos. Então aqui nós queremos calcular o valor aproximado da nossa integral, as nossas entradas a, b, o n tem que ser π e a nossa função f de x, e aqui os passos, né? Primeiramente calcular o h, depois construção do vetor x, do vetor y, cálculo do i, aí observe que eu já coloquei a fórmula aqui, e a nossa saída vai ser o valor da nossa integral aproximada, que é o i. Então vamos tentar traduzir isso para o Scilab. Então a primeira coisa aqui das entradas. Então as nossas entradas aqui vai ser o a. Eu vou utilizar aquele exemplo que nós estamos resolvendo, que é a nossa integral de 0 até 4, aqui da nossa função 1 menos e elevado a menos 2x dx. Então aqui as nossas entradas é a igual a 0, b igual a 4. A minha função aí, a função nativa, que é o def, que vai servir para definir a função. E aí nós colocamos y, que é igual a f de x, aqui entre aspas, aí vírgula, e depois nós colocamos a fórmula, que é y, que é igual a 1 menos, aí aqui é elevado, que vai ser o esp, menos 2 vezes x aqui. Então fechamos as aspas e o parênteses aqui. Então vamos colocar n aqui igual, vamos colocar 50 aqui, 50 subintervalos. Então essas são as nossas entradas. Agora vamos para o primeiro passo aqui. O primeiro passo é calcular o valor do h. Então aqui nós vamos colocar h, vai ser b menos a, aí sobre o n. O segundo passo vai ser a construção do vetor x. Então observe que meu x ele vai começar em a e vai terminar em b. E o nosso acréscimo aqui vai ser sempre de h, é o nosso incremento. Então esse é o nosso vetor x. O nosso vetor y, como eu defini a função de x aqui, então meu y vai ser a f de x. Esse aqui seria o meu terceiro passo. E o meu quarto passo
vai ser justamente calcular o valor do i. Então nós vamos tentar traduzir isso aqui para o Scilab. Então aqui vai ficar i igual, aí eu coloco aqui h sobre 3, aí vezes, aí vamos ter aqui o y1 mais o y índice n mais 1. Então vamos escrever assim, y1 mais y índice n mais 1. Aí mais 4 vezes, aí esse somatório aqui, tá? Então nós vamos usar aqui para fazer esse somatório a função nativa que é a sum, que é para fazer a soma. Aí abre parêntese, esse meu somatório vai ser dos y, e esse meu y ele vai variar aqui de 2 até n. E o nosso incremento aqui vai ser de 2, porque vai ficar 2, 4, 6 e assim por diante. Então, nosso y aqui vai variar de 2 até n, e o nosso incremento aqui vai ser de 2. Então essa é a parte dos multiplicadores 4. Aí mais, vamos colocar aqui agora dos multiplicadores 2. Então vai ficar a soma de y. Aí aqui, observe que a gente começa com 3 e vai até o n menos 1. E o nosso incremento aqui vai ser também de 2, porque é 3 mais 2, 5, mais 5 mais 2, 7. Então aqui nós vamos ter 3 até n menos 1. E o nosso incremento aqui vai ser de 2. Então aqui nós fechamos o parênteses da soma e faltou fechar esse parênteses aqui. Então agora nós vamos ter a nossa saída. E a nossa saída nós colocamos disp, o valor do i aqui. Então vamos colocar essa ideia aqui do algoritmo no Scilab e depois vamos executar para resolver esse exemplo. Então aqui já no SciNote nós escrevemos o programa. Então nessa parte inicial aqui nós temos a apresentação do programa. Ele calcula o valor aproximado da integral definida, o intervalo de A até B, usando a primeira regra de Simpson repetida, as entradas f de x, os extremos A e B, o número de subintervalos, n, que tem que ser par aqui, e a saída é o valor aproximado da integral. Então aqui nas nossas entradas nós definimos a função, o intervalo AB, e aqui o número de subintervalos, que no caso nós colocamos 50. Aí o passo 1 foi calcular o valor de H, que é B menos A sobre N. O passo 2 é construir o vetor X. Então aqui nós fizemos de A até B com incremento H. Aqui o passo 3 foi calcular os valores de y, e aqui no passo 4 nós calculamos o valor de i, que é o valor da integral aproximada. E na saída a função disp aqui para mostrar o i no visor. Então vamos salvar e executar o programa e vamos ver o resultado aqui no Scilab. Então aqui nós já temos o resultado, que no caso aí foi utilizando 50 subintervalos. Então esse programa aqui nós podemos acrescentar outras funções aqui com intervalos e modificar também a quantidade de subintervalos para calcular uma integral definida. Então até uma próxima aula e obrigado.